Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, reunião ordinária do Conselho Municipal de Contribuintes. Hoje, 27 de março de 2026. Temos na pauta hoje 3 processos, não temos nenhum pedido de sustentação oral. Então, já encaminho direto para o recurso voluntário 529/2025, cancelamento da ação, notificação fiscal da ação fiscal 397/2024. Recorrente a 737 Produções Limitadas, a conselheira relatora, a doutora Fernanda Rufino. Vou fazer um breve histórico aqui para a gente recordar. Na sessão do dia 28 de novembro de 2025, após a leitura do relatório pela relatora, o senhor Jackson Lemos, proprietário da empresa, sustentou oralmente. A relatora votou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do recurso voluntário. Salvo engano, era só para adotar a Selic, né? Nesse ponto, né? Na sequência, o conselheiro Moisés solicitou vistas do processo. Novamente, aprovado para julgamento em 27 de fevereiro de 2026, o conselheiro Moisés, em voto de vistas, abre divergência para, conhecendo do recurso, provê-lo integralmente. Na sequência, o conselheiro Felipe solicitou vistas do processo que foi definido de plano pelo presidente. Eu passo direto a palavra para o Felipe Tavares para que faça a sua análise. Bom dia, conselheiro. Bom dia. Recebi o processo, ele é bem extenso, né? Eu optei, talvez equivocadamente, por começar pela análise de mérito. Então, eu me debrucei sobre os cálculos, sobre o lançamento. Escrevi muita coisa, pedi para o Dr. Moisés ali no próprio final de semana, né, a cópia do voto, a doutora Fernanda já tinha. E surpreendentemente tomou um rumo diferente. Depois, a hora que eu optei por analisar depois o voto do Dr. Moisés. Então, vou fazer a leitura bem rápido, um processo longo, um voto bem sucinto. Cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face da notificação fiscal lavrada no âmbito da ação fiscal número 397 de 2024, instaurada para apurar diferenças de ISS incidentes sobre operações realizadas no período de 1º de janeiro de 23 a 31 de dezembro de 2024. A divergência material apresentada diz respeito, essencialmente, ao enquadramento da atividade exercida, tendo a fiscalização adotada o subitem 303 da legislação municipal relativa à exploração de espaço para eventos, alíquota de 5%, enquanto a recorrente declarou suas operações sob subitens 1216 e 1207, ambos com alíquotas inferiores, além de sustentar em sede recursal o eventual cabimento do subitem 1213 relativo à produção de eventos. Conquanto a atuação aponte elementos que, sobre a ótica estritamente material, indicariam que a recorrente atuava como cedente de espaço e não como produtora, notadamente pelas declarações prestadas no curso da instrução e pela ausência absoluta de contratos aptos a demonstrar a coprodução ou a partilha de riscos, impõe-se, contudo, examinar a rigidez da própria instrução do processo fiscal, uma vez que a validade de qualquer conclusão sobre a realidade material pressupõe a legitimidade formal do procedimento que a produziu. É incontroverso que diversas comunicações expedidas pela administração tributária foram direcionadas à pessoa vinculada à plataforma privada, utilizada pela recorrente para comercialização de ingressos. As respostas remetidas ao fisco, que vieram a constituir parcela substancial da base probatória utilizada na formação do convencimento da fiscalização, foram assinadas e enviadas por terceiros, providos de poderes constituídos, investindo procuração, mandato, vínculo funcional, o elemento jurídico que legitimasse sua atuação em nome da empresa em procedimento fiscal. O processo fiscal submete-se a regime jurídico próprio que demanda que as manifestações atribuídas ao contribuinte sejam colhidas de modo formalmente válido. A rigidez da prova administrativa depende que as informações sejam prestadas por representante legal ou procurador regularmente habilitado sob pena de comprometimento da cadeia instrutória, porquanto a administração pública está vinculada aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. O exame dos autos evidencia que, 1. Os requerimentos da fiscalização foram encaminhados ao endereço cadastral da empresa, mas as respostas não foram subscritas por sócios, administradores ou quaisquer representantes legais. Não há qualquer documento que comprove que a pessoa que respondeu detinha autorização formal para representar a recorrente em processo administrativo tributário. 3. A autoridade fiscal, embora ciente de que
que a resposta partida de terceiro não exigiu comprovante de poderes, nem notificou o responsável constante do CNPJ para ratificar ou informar o teor das informações transmitidas. E 4. As manifestações prestadas por esse terceiro serviram como fundamento determinante para a conclusão fiscal acerca da natureza da atividade exercida e da existência de segregação artificial de receitas. Ressalta-se que o vício identificado possui natureza formal e originária, pois incide diretamente sobre a regularidade da instrução, compromete irremediavelmente os elementos que sustentaram a atuação e invalida a autenticidade das manifestações atribuídas à empresa. Destaque: o vício apurado, por quanto atinente às garantias do processo administrativo e à legitimidade da prova produzida, é insanável, uma vez que compromete a própria estrutura lógica da Constituição do crédito tributário. Ante o exposto, conheço o recurso voluntário e dou-lhe provimento integral para declarar nulo o lançamento tributário por vício formal decorrente de ausência de poderes constituídos da empresa com quem se deu a instrução fiscal, assegurando à administração tributária a possibilidade de instaurar nova ação fiscal, observado o disposto no artigo 173, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Tributário Nacional, como voto. Então, vamos se entender. A doutora Fernanda vota pelo conhecimento, pelo provimento parcial, a reconcessões, a necessidade de adotar a Selic ao invés da multa e dos juros, que é a correção monetária e multa que nós temos no nosso código. Aí o doutor Moisés vota pelo provimento integral também, mas não por vício formal. Isso? Se eu não me engano, eu apontei vício material, né? Material. A diferença prática, o vício escolar, que é o vício material, morreu o assunto, nada mais se faz, e o vício formal pode se refazer o ato para corrigir eventual... Desculpa, presidente, o vício material, ele implica no próprio erro ou do lançamento, ele entra no mérito do lançamento, a alíquota errada, né, a regra matriz de incidência, por exemplo, em quaisquer daqueles pontos, né? Para mim, houve uma nulidade formal, que compromete a própria cadeia estrutural do processo. Eu tenho um processo, ele tem um vício de origem, que eu estou conversando com uma pessoa que não tem poderes para... Então, o lançamento ele é formalmente nulo, sob a minha ótica, obviamente. Mas o efeito prático disso? Primeiro, o principal dos efeitos é o prazo prescricional decadencial, né, que a redação do artigo 173, parágrafo 2º, é bem claro, né? O prazo não conta, ele conta a partir do ele começa novamente, como se não tivesse tido... Então seria essa situação. Exato. Se a administração... Sim, eu votei é material pela nulidade na instrução probatória, por ausência de prova, né? O físico não conseguiu juntar materialidade para provar que a tese dele estava correta. Então, para mim, é um vício material durante a instrução. Então, o doutor Felipe chega um pouquinho antes, ele diz, olha, a pessoa não é qualificada, não poderia ter se assumido o contato com aquela pessoa, então é um vício formal. Então, realmente, há uma interpretação diferente, embora o resultado seja muito parecido. A citação do réu no processo, Isso. se eu cito quem Sim, não é réu, sim. E ele não teve efeito prático nenhum quanto aos demais, né? Para mim é originário, é a própria citação. A diferença vai ser basicamente a contagem do prazo decadencial, né? No vício formal, se zera a conta, a partir do julgamento o fisco tem 5 anos para fiscalizar de novo, se eu não estiver enganado. E no caso do vício material, o prazo decadencial está contando desde o fato gerador. De qualquer forma, acho que a gente começa em 2023, né? O fisco de qualquer maneira estaria em tempo para fiscalizar. O prazo não vai estar prejudicado. Não vai gerar uma decadência de toda forma. Pergunta se você está confortável para fazer isso agora. Sim, eu só não sei se nós não alinhamos o... Porque não vai dar efeito prático diferente, né? Tem a própria questão da gente decidir sobre a incidência da Selic no âmbito desse processo também, né? Então, isso poderia não estar no dispositivo, né, do acordo. E eventualmente essa discussão vai ter que ser lá na frente reanalisada. Se o fisco agora, com toda essa instrução que foi feita, entender ainda que mantém-se a sistemática antiga. Mas eu acredito, se o fisco quiser, dentro do poder discricionário que ele tem, de abrir novamente essa ação, acredito que ele deva seguir. A forma correta. O fisco, ele já está adotando a Selic agora, os novos então, assim, presidente, o artigo 173 do Código diz que o direito da fazenda pública constitui crédito tributário extingue 5 anos contados
aí o inciso segundo diz, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente É efetuado. isso aí. Isso aí. É uma... Presidente, se eu pergunto, quanto a Selic, já tem decisão do STF Sim, bem sim, recente. já está. Ele disse que a prefeitura já está adotando Isso. agora os novos A lançamentos. gente já adota. Já Então, consolidando a fica com Selic o voto como... divergente do voto da conselheira, com o voto divergente do Dr. Moisés ou com o voto divergente do Dr. Felipe. Ou vamos pedir vista novamente? Todo mundo já pegou, todo mundo já pediu. Eu cheguei, pensei no começo, acho que eu vou pedir vista para zerar o. Zerar o placar. É. Só um detalhe, presidente. Caso, o conselho vai julgar, obviamente, mas caso o voto seja adotado, aí antes de proferir esse voto, daí eu tenho que redigir, né? Aí a doutora Fernanda passa o que ela já tem. Seria, eu nesse voto, eu não entrei nem na discussão, assim, que foi dito pelo Dr. Moisés, o que foi dito pela doutora Fernanda, né? E isso seria parte integrante que eu fiz o meu voto já indo para a fundamentação. Eu praticamente dispensei o relatório desse voto, né? Então, até a gente tem essa não é uma praxe, mas um combinado que, assim, estruturo esse voto, caso seja, e depois mandamos para validação de todo mundo. Aqui é um extrato, né? Vamos dizer assim, É um né? extrato da decisão, exatamente. Perfeito. Mas, enfim, agora está também os votos ali. Eu vou acompanhar o voto do Dr. Felipe, no sentido que é formal. Em homenagem ao colegiado, eu também declino do meu voto e acompanho o Dr. Felipe. E aí não preciso nem juntar o meu voto no processo. Doutora Fernanda também, né? Pode mudar Posso o voto. acompanhar também, aham. Aí fica por unanimidade, aí Vamos lá. Audição por unanimidade. Decidiu-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo mesmo fórum, pelo desenvolvimento integral. Agora, Agora não vou botar nos termos do voto pela divergência, só deixar provimento integral. Agora, eu só acho interessante, o contribuinte juntou uma petição, agora aportou a petição nessa semana, né, informando da comunicação, da fiscalização após encerrado o procedimento com um coprodutor e o coprodutor respondendo, dizendo que era coprodução. A fiscalização já tinha encerrado, já tinha autuado o contribuinte, já estava na fase de instrução processual, não mais de instrução fiscalizatória. Nós já tínhamos apresentado recurso. Já tinha apresentado recurso. O coprodutor respondeu dizendo, não, realmente fiz coprodução nesse caso. E a autoridade fiscal, na sua réplica fiscal, nada falou a respeito disso. Eu achei que faltou um pouquinho de transparência e fiquei bem preocupado assim, com esse fato, porque quanto mais ele notificou, quanto mais ele entrou em contato e que a gente não sabe que talvez viesse ao encontro daquilo que eu falei no voto, que ele poderia ter entrado em contato com os coprodutores para a gente ter a certeza, para ter a prova material e talvez ele tenha nos sonegado essa prova. Então isso é muito preocupante na minha avaliação. Sim, E ainda mais ele não nem está mais em Piscinor, já se exonerou daqui, está em Porto Alegre. Não tem nem como chamar o cara para conversar. Não, por isso que eu acho que prudência, até esse processo deveria ser de interesse do fisco reiniciado, do zero, né? Uma coisa importante é que aqui, pelo menos a gente já se pacificou que a simples locação de espaço não gera ISS. É uma locação de um bem imóvel. E também que ficou, no meu sentido, muito claro que há, de fato, produção. E a alíquota de produção é 13, não 5. Tem item próprio para isso. Então, acho que quando o fisco refazer essa auditoria, tem que já considerar que o Conselho já pacificou aqui. Né? Não tem que querer dar burro em ponta de faca. E aprofundar, né, esse exame material, né, dos eventos, né? A própria análise probatória, ela foi... E eu, assim, eu atuo na auditoria tributária mais, mas sou auditor e já fiscalizei empresas. Até para um auditor que não é um juiz, digamos, que às vezes peça o apoio de uma perícia ou um amigo escuro para explicar tudo. Enfim, eu vivo aquela realidade. Para mim foi muito complicado analisar o processo. Eu me perdi, né? Mesmo com 2 telas, Excel aberto. Sim. Concordo, o processo não foi lógico, objetivo, no começo, meio e fim, né? Para usar a expressão do presidente, foi a conta gotas, né?
Bom, Mas, de qualquer forma, também temos ali o Sim, mérito sim, da claro. empresa também, Sim, sim. né, não foi objetiva nas respostas, Sim, se sim, negou sim. a fornecimento, mas como está viciado desde a origem, eu acho que não vamos reanalisar o mérito agora, né? Nós temos um valor de R$ 299 mil aqui de um serviço só. É meio estranho um valor todo desse ser. Sim. Esse é o valor da bilheteria É, inteira, né? é bilhete, por isso eu disse, é Então, o valor de toda a bilheteria. Daí Exato. foi considerado toda a bilheteria como Exato. sendo. Serviço, né? bom, sigamos. Sim. Apelou para julgamento do recurso voluntário número CN 1038/2025. obrigado. Um abraço. Senhores, bons Tchau. trabalhos. Tchau. Bom fim de semana. Até mais. Unidade profissional do TPI, recorrência Nogueira e participações e investimentos limitada. Conselheiro relator, o doutor Edemar Sorato. Passo a palavra, então, ao conselheiro Edemar, para que faça a sua análise do relatório. E, na sequência, doutor Edemar, como nós não temos solicitação de pedido de sustentação oral, o senhor pode divulgar o seu voto. Ok. Vamos lá. Trata-se de recurso interposto por Nogueira Participações e Investimento Limitada no âmbito do processo administrativo 49.2161/2017, por meio do qual a recorrente busca o reconhecimento da imunidade do TBI incidente sobre o aporte de capital à pessoa jurídica por ocasião da integralização de 27 imóveis ao seu capital social ocorrida em 8/2/2019, todos registrados no primeiro ofício de registro imóvel de Criciúma. À época do requerimento, a imunidade foi deferida de forma condicionada, tendo em vista a necessidade de verificação posterior da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente. Decorrido o prazo para a verificação da preponderância das receitas da empresa, procedeu-se à análise das receitas auferidas nos 24 meses anteriores e 24 meses posteriores à ocorrência do fato gerador, o qual ocorreu em 8/2/2019, abarcando o período de 8/2/17 a 8/2/21, constatando-se que as receitas decorrem de forma preponderante de atividade de locação de imóveis. Verificou-se ainda que o objeto social da empresa compreende a gestão de empreendimentos imobiliários, a exploração de corporações imobiliárias e a comercialização de bens. Diante desse contexto, concluiu a autoridade fiscal pela inaplicabilidade da imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, bem como no artigo 219 da Lei Complementar número 287/2018. Com base nessas constatações, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento do TBI em 24/9/2025, adotando como base de cálculo os valores de mercado constante dos registros de transferência dos imóveis, atualizados pela variação do INPC, sobre os quais foi aplicada a alíquota correspondente para apuração do imposto devido. Apresentada a impugnação, esta foi julgada improcedente, mantendo-se integralmente o lançamento tributário. A decisão afastou a incidência da imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, em razão da caracterização de atividade preponderantemente locatícia da recorrente. Ademais, entendeu-se pela não aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1348, sob o fundamento de ausência de trânsito julgado, bem como pela legalidade da atualização da base de cálculo pelo INPC. E resignado, o contribuinte interpôs o presente recurso administrativo, pugnando pelo reconhecimento integral da imunidade constitucional. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal com base no tema 1348. Alega ainda que a utilização do índice geral de preços, como o INPC, para a atualização do valor venal dos imóveis carece de previsão legal específica, configurando violação ao princípio da legalidade tributária. Nesse sentido, argumenta que o artigo 223 da Lei Complementar 287/2018 estabelece que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do bem, vedando o arbitramento prévio e a adoção de critérios genéricos de atualização não expressamente previstos em lei. Então, só para entender aqui, a fiscal ela tinha 3 valores. Ela tinha o valor utilizado para integralização, que é aquele normalmente o valor da declaração do imposto de renda da pessoa física. Numa segunda coluna, ela pegou os valores que foram utilizados no registro de imóveis, que o registro foi colocado o valor de mercado. E a terceira coluna, ela pegou esse valor do registro de imóveis e atualizou pelo INPC até a data do lançamento, que eram os 2 anos seguintes, quando ela verificou a preponderância. Tá? Então, ela ignorou aquele valor, até por conta do tema 796, que eles não levantam, mas já estaria afastado, e corrigiu. A discussão dele, então, seria que da questão da atividade preponderante
que não se aplicaria, e a questão do fato dela ter corrigido essa base de cálculo nesses 2 anos pelo INPC. Voto. O recurso voluntário é tempestivo e por isso deve ser conhecido, passando-se a análise do mérito. A controvérsia posta nos autos concentra em 2 questões jurídicas principais relativas ao ITBI. A natureza da imunidade nas operações de integralização de capital social, especificamente se ela é condicionada ou incondicionada, a verificação da atividade preponderante do adquirente, com base no tema 1348 do STF. A validade jurídica da aplicação do INPC para a atualização do valor venal dos imóveis no período entre a data do fato gerador e até a data do efetivo lançamento do ITBI, no caso, a data da constatação da preponderância da atividade locatícia. Da imunidade sob condição resolutiva. A recorrente defende que a imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º 1 da Constituição Federal, aplicável à transmissão de bens destinados à formação de capital social, possui caráter incondicionado, independente da atividade econômica da empresa. Eu trago o artigo 156 que eu vou deixar de ler. Em síntese, a Constituição Federal conferiu imunidade ao ITBI nas operações de integralização de capital social realizadas mediante a transferência de bens imóveis, de modo que não há incidência no imposto sobre o valor do bem utilizado para cumprir a parcela subscrita pelo sócio. A exceção ocorre apenas quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente consistir na compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil. Em outra leitura, a correta interpretação do inciso 1 do parágrafo 2º seria que tal aplicação da preponderância ocorreria somente em caso de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, ou seja, a exceção acerca da atividade preponderante imobiliária não atingiria a primeira parte do dispositivo, que diz respeito à integralização de aumento de capital com bens imóveis. O Código Tributário Nacional, nos seus artigos 36, inciso 2 e artigo 37, disciplina a matéria. Em âmbito municipal, a Lei Complementar 287/2018, artigo 219, traz semelhante disposição acerca da não incidência do ITBI na incorporação de bens em realização de capital, também detalhando a forma e os períodos de apuração para fim de verificação da preponderância. A matéria em questão também é objeto do recurso extraordinário 1495/108 SP em julgamento do STF, levantando como tese defensiva do recorrente, tendo sido proposto o seguinte tema 1348. Alcance da imunidade ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, para transferência de bens e direitos e integralização de capital social quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis. O processo no plenário virtual contava com 5 votos, sendo 4 no sentido de que a imunidade é incondicionada, albergando a tese contribuinte e um voto contrário. O ministro Edson Fachin, relator do processo, defendeu que a imunidade do imposto do ITBI em caso de integração de capital social é absoluta, ressalvando que o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, limita a não incidência do ITBI às operações de reorganização societária, como fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, não englobando a mera integralização de capital. Afirmou ainda que a restrição da imunidade relacionada à atividade preponderantemente imobiliária prevista nas condições anteriores e repetida no Código Tributário Nacional não foi recepcionada pela Constituição de 88 e que o objetivo da norma constitucional é fomentar a capitalização das empresas e fortalecer a livre iniciativa, removendo barreiras à criação de novas sociedades. Ocorre que o ministro Flávio Dino solicitou destaque, levando o processo ao plenário físico e zerando toda a votação, e sem previsão de pauta. Não obstante a existência do referido julgamento em andamento, o fato é que, no âmbito do processo administrativo tributário, algumas cautelas precisam ser tomadas, em face da interpretação da legislação com base em precedentes judiciais. Na esfera federal, o CARF, o Ministério da Fazenda, essa questão se restou disciplinada na portaria MF 1634/2023. No âmbito daquele conselho, a observância obrigatória de precedentes judiciais firmados em repercussão geral ou em recurso repetitivo somente se impõe quando houver decisão definitiva ou quando, mesmo pendendo o trânsito julgado, já exista acórdão proferido no respectivo processo, hipótese em que é determinado o sobrestamento dos demais feitos. No caso do exame, ainda que o decreto 309/2023, que regulamenta o processo contencioso administrativo tributário do município de Criciúma, não contenha previsão expressa semelhante, entendo que a solução da controvérsia depende da conclusão do julgamento do tema 1348 do Supremo Tribunal Federal. A fase atual do referido processo não permite que se tenha qualquer conclusão definitiva sobre o tema, razão pela qual não compete a esse Conselho, na esfera administrativa, aplicar a interpretação decorrente do processo judicial ainda inconcluso, razão pela qual mantém-se a decisão de primeira instância nesse ponto. Ontem à noite mudaram
o Flávio Dino estava com o processo, estava votando o contrário para ficar 5-2, e aí resolveu mandar para o plenário físico, zerou tudo. O que estava lendo é que a pressão dos municípios está bem forte para tentar mudar o entendimento que estava se caminhando. Da ilegalidade da atualização da base de cálculo pelo INPC. A recorrente formulou o pedido de reconhecimento da imunidade do ITBI, o qual foi à época deferido de forma condicionada à posterior verificação da preponderância das receitas em relação às atividades por ela desenvolvidas nos termos da legislação aplicável. Em cumprimento ao disposto no artigo 219 da Lei Complementar 287 de 2018, a autoridade fiscal procedeu à análise da atividade preponderante da recorrente, constatando que 100% de sua receita operacional decorre da atividade imobiliária, ultrapassando, portanto, o limite legal de 50%. Dessa forma, restou afastado o direito à imunidade previsto no artigo 156 da Constituição Federal de 88. Ressalte-se que não há insurgência da recorrente quanto a esta conclusão. Reconhecida a preponderância da atividade imobiliária, a condição resolutiva anteriormente estabelecida restou implementada, tornando o imposto exigível conforme dispõe expressamente o parágrafo 4º do artigo 19 da legislação municipal. É aqui que é parágrafo 4º. Verificada a preponderância referida no parágrafo 1º ou não apresentada a documentação prevista no parágrafo 2º desse artigo, torna-se devido o imposto com os acréscimos legais incidentes sobre o valor apurado na data da transmissão. No que se refere à apuração da base de cálculo, a autoridade fiscal desconsiderou os valores atribuídos à integralização do capital social por se mostrarem significativamente inferiores àqueles apurados pela municipalidade e utilizou os declarados pelo próprio contribuinte perante o cartório de registro de imóveis para fins de emolumentos. Também nesse ponto, não há impugnação por parte da recorrente no que não questiona os valores adotados como base de cálculo. A controvérsia recursal restringe-se, portanto, a aplicação do INPC para a atualização da base de cálculo do imposto, no período compreendido entre a data do fato gerador, que é a transmissão dos imóveis para a integralização de capital, e o momento em que se verificou a preponderância das receitas, ocasião em que o tributo se tornou exigível. Todavia, a interpretação do parágrafo 4º do artigo 219 não deixa margem a dúvidas. Uma vez verificada a preponderância, o imposto torna-se devido com os acréscimos legais incidentes sobre o valor apurado na data da transmissão. Com efeito, o fato gerador do TBI ocorre no momento da transmissão do bem imóvel, sendo juridicamente possível a incidência de atualização monetária desde então, sobretudo considerando que o recolhimento do tributo apenas se efetiva em momento posterior, em razão da condição inicialmente imposta. Sobre essa perspectiva, a atualização monetária pelo INPC não configura a majoração da base de cálculo, mas mera recomposição do valor da moeda ao do tempo, considerando o acréscimo legal legítimo. Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é firme no sentido que a atualização monetária da base de cálculo do ITBI não configura aumento do tributo, mas mera recomposição do valor da moeda, sendo plenamente legítima quando prevista na legislação municipal. Eu cito um julgado aqui. Por sua vez, o artigo 76 do Código Tributário Municipal trata do pagamento em atraso dos tributos municipais. Artigo 76. Os tributos municipais, bem como os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados monetariamente com base na variação do INPC, Índice Nacional de Preço Consumidor. Dessa feita, sob o ponto de vista aritmético, é equivalente a atualizar o valor do imóvel desde a data da transmissão para então aplicar a alíquota do imposto, ou apurar o imposto na data do fato gerador e posteriormente atualizá-lo até a data do efetivo pagamento. Em ambos os casos, preserva-se o valor real da exação, sem qualquer alteração indevida da base de cálculo. Dessa forma, a metodologia adotada pela autoridade fiscal mostra-se plenamente compatível com o disposto no artigo 219, parágrafo 4º, da legislação municipal, mostrando-se acertada a decisão singular. Ante o exposto, voto pelo conhecimento, desprovimento do recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância, tendo em vista que a imunidade aplicável é condicionada à verificação da preponderância da receita, nos termos dos artigos tais, bem como para reconhecer que a aplicação do INPC para a atualização do valor da base de cálculo do TBI está em conformidade com o parágrafo 4º desse mesmo artigo. Aqui a minha dúvida ficou no sentido que,
formalmente ela não deveria ter feito o contrário, ela deveria ter apurado o imposto na data lá atrás do fato gerador e trazido o imposto para frente. Assim, na prática dá o mesmo resultado, mas assim, olhando formalmente, esse seria o procedimento correto. Só que daí também eu pensei o seguinte, quando ele fala ali em acréscimos legais, eu acho que ele abre margem não só para correção pelo INPC, me parece que abre margem para me aplicar juros e multa também. Eu até falei com a fiscal, ela disse, não, a gente simplesmente corrigiu, porque era um valor muito alto, até para permitir que ele regularizasse e tal. Então, aí eu entendi, por mais que eu entenda que a forma correta seria o do imposto, mas o resultado, eu não quis me apegar à forma, até porque se apegasse à forma, poderia haver uma reforma em prejuízo aqui. Perfeito, coloco, agradeço os votos do conselheiro Itamar, passo a palavra para os conselheiros que debateram a matéria. Eu acho perfeito, na minha opinião, belíssimo raciocínio. O fato gerador, aí vem a critério temporal, né, do próprio fato gerador. Ele está em construção, ele já está definitivamente constituído naquela data. É algo que depende de uma verificação 2 anos antes, 2 anos depois, presumindo que a empresa já estava aberta, né? Não é e tanto faz, né? Se a gente considera o fato gerador em construção, teria que ser atualizado a base de cálculo do tributo e lançado, mas o efeito prático é o mesmo. Se eu atualizo em 5% o valor e lanço a alíquota, não teve alteração de alíquota nessa data, é importante, né? Não alteramos a alíquota. Então, em tese, daria no mesmo. Um ponto interessante da discussão, aí mais afeta o direito civil, é a doação em vida de um pai para um filho, tem o limite, a legítima, né? O que ele pode doar e o que ele não pode, né? 50% da legítima ele pode doar. Ele não pode invadir a legítima, perdão, o excedente ele poderia. E quando ele doa lá atrás, e depois, 40 anos depois, se abre o inventário e os irmãos se insurgem contra o valor da época ou se aquele imóvel deveria ser calculado em relação ao presente. E ainda está em discussão, tem um processo bem interessante, acho que está no STF sendo discutido isso. Mas, de qualquer forma, os efeitos práticos, nesse caso, seriam os mesmos. Também não teve alteração na questão ainda do que significa nesses casos, né? Ao invés de nestes casos, corporação de capital ou para as operações. Salvo ser nesses casos, né? Não é nestes ou nesses. Então, teve um outro julgamento que a gente entrou nesse mérito, fomos visitar a Constituição de 67 e olhamos que a redação usava, eu acho que nestes, tem até uma discussão em relação a isso, o atendimento não mudou. Eu acompanho o voto do autor. Também acompanho. Eu ontem, confesso que eu acabei lendo rapidamente e eu fiquei com uma dúvida em relação à data da ocorrência do fato gerador, porque o contrato social em que integraliza esses imóveis ele é 2016. E aí eu não sei, e aí a Patrícia no voto dela fala que foi em 2017 que ele integralizou, que houve. E aí se foi em 2017, o fisco deveria ter olhado 2 anos para trás, 15, 16 e para frente, 17, 18. E aí nesse caso estaria decaído. Então eu tenho uma dúvida em relação à data dessa ocorrência do fato gerador. Tu fala que foi 19, né? Ela diz aqui, no relatório dela diz aqui, ó. A transmissão ocorreu em 8/2/2019. A da transmissão em 8/2/2019. Pois é, e eu não tenho certeza dessa data, porque a Patrícia no voto dela fala 17, eu não sei se a Patrícia cometeu um erro material. E eu olhando o processo, eu não consegui ver, porque esses documentos não estavam ali disponíveis, pelo menos na correria que eu olhei, eu não consegui encontrar. E para mim isso é determinante para a gente fazer análise decadencial. É importante, e até no âmbito de uma lei que a gente mandou para a Câmara recentemente, o município mandou para um programa ali de regularização dessas empresas, né? Elas vão ter durante 6 meses aí uma redução de alíquota. E eu estava conversando com o Luiz sobre essa lei ontem. A integração de bens imóveis dispensa escritura pública. A própria ata de reunião dos sócios que faz a previsão daqueles imóveis, ela tem força de escritura para o registro da matrícula, né? E é o que acontece, muitas empresas elaboram a ata, dizem que estão integralizando todos aqueles bens, mas não levam a registro. Isso. Né? E aí você, claro, o fisco ainda poderia saber
pelo O fisco registro na não- junta comercial. Como a gente, pela junta, sim, mas aí teria que o fisco fazer um monitoramento contínuo de todas as empresas que estão aqui dentro, que está sendo, Tá. pegar aqui todas as atas das reuniões e ver se tem alguma ata de integralização. É o que é impossível, né? A gente toma conhecimento justamente quando a empresa vem e fala, olha, agora eu quero ir No cartório. no ofício de registro de imóveis ali e realmente colocar isso na matrícula. E aí, como é que a gente trabalha nesse cenário? Eu concordo contigo que é um ponto sensível, mas eu não aprofundaria tanto. A minha dúvida é realmente saber quando que houve esse registro no cartório. Se foi 2019, então é uma dúvida de fato que eu tenho do processo. Se foi 2019, para mim está superado, eu acompanho o voto. Eu não sei se a gente consegue olhar isso agora. Penso que não, esse seria o caso dos socorristas. E também Uma coisa o bem registro simples, no né? cartório, na verdade, o conselheiro menciona o pedido né, aquele pré-registro, porque ele chega no cartório e fala, olha, eu já tenho essa ata, ela é de 10 anos atrás, e esses imóveis estão há 10 anos contabilmente no balanço da minha empresa, mas agora eu quero transferir. Né? Então, isso é determinante. Ó. É a data que ele foi ao cartório pedir, ou a data que o município soube que ele foi ao cartório pedir da guia, ou se de fato quando ele registrou a ata. É uma discussão importante. Eu entendo que a data, na minha opinião, a data que a gente deve levar em consideração é a data que ele informa o fisco que tem o desejo de pagar o ITBI para aquela matrícula. Mas nesse caso não houve, né? Nesse caso ele não falou, né? Ele não disse, eu quero pagar o ITBI para fazer o registro. Ele não fez isso, né? Nesse caso concreto, a gente foi de ofício, a Isso. gente... Ela foi fiscalizar a Isso. preponderância e quando decorreu o prazo de 2 anos, ela solicitou os documentos para verificar a preponderância. Isso. Então, Pelo para que- mim, pode ser um marco temporal a averbação na matrícula. Se foi averbado na matrícula, se foi lá em 2019, ok. Averbou na matrícula em 2019, ali está caracterizada a transmissão do imóvel. Em 2019, ela solicitou ao município. Aí o município disse: eu preciso, daqui a 2 anos você volta e me mostra seu faturamento para ver se Isso, superou 50%. Isso. Aí, passados 2 anos, ela não volta, Uhum. né? E aí, a início do prazo seria esse, né? Ou a Isso, gente, ou Isso, quando o município disse que ela precisava depois de 2 anos voltar, é o primeiro marco. isso. Depois de 2 anos transcorrem, ela tem outro marco. Daí o município fala: opa, ela não voltou aqui. Isso. Os 5 anos a partir daí, conforme a jurisprudência do STJ, que inclusive a julgadora bota no. Tá, então esse é realmente muito importante. Isso. Quando é o encerramento desses 2 anos, a partir daí a gente tem o dever de investir. Isso. A minha dúvida é se isso é 2017 ou 2019. Perfeito, Porque se é 19, para mim realmente não decaiu. Ela Agora, não- se é 17, aí decaiu. Que aí, esses 2 anos de jogo postergaria para 2019 e contaria a partir de 2019 decairia 1º de janeiro de 2025. Essa é a É que minha assim, dúvida. no processo já não tem a notificação, não tem a parte inicial lá. Ela fala no relatório dela, ela assim, a data da transmissão ocorreu em 8 de 2019, segundo matrícula dos imóveis. E a gente tem as matrículas dos imóveis. Eu acho que eu vou ter que pedir vista. Porque eu acho que as matrículas do imóvel vão estar no relatório dela que não está no processo aqui. Então eu vou pedir vista. Então, Sofia, por favor. Porque pelo que está aqui, a empresa já existia. A empresa não tinha faturamento tinha. anterior, porque senão só pegaria para frente. Mas só que o contrato social é 2016. Por ser. Aí eu achei estranho como é que ele leva 3 anos para verbalizar isso no cartório. E tem 2 pontos, eu acho que tem um voto da Patrícia e tem um outro lugar que se fala em 2017. Claro, que ela fala que é o início claro, dos 4 anos que ela vai analisar, né? Os 36 meses, aliás, que ela vai analisar, né? Nossa, é complexo. Ela disse que em março de 2017 ela fez a integralização. Exato. Tá, integralizou no capital social. Em 19 Fez a transmissão fez do a cartório. transmissão do cartório. Vai ter que entrar nessa discussão. Então esse prazo seria um prazo suspensivo, né? Isso. Entre a apresentação aqui Porque se eu tenho que verificar a preponderância, não poderia estar correndo prazo prescricional, né? Isso, com certeza não. Não. Não corre. Não, nem por causa de opção, suspensão mesmo do prazo É? prescricional. Mas aí transcorrido, eventualmente decaído ali, ou não vamos entrar nessa discussão, mas aí ela teria o direito agora então de registrar o bem sem o pagamento do imposto. Pela Esse é o efeito decadência prático da- da decisão. Pela decadência do tributo. E também considerando toda a jurisprudência, todo o entendimento consolidado de que o fato gerador ocorre não no momento da matrícula, e sim no momento ou da escritura ou
do pedido da ata de registro de integralização. É Isso, complicado, né? isso, isso. É difícil. É. E aí já acho que Legal, tu vai ter que né? tu vai ter que já fazer um requerimento para Isso, juntar pra juntar os documentos ali o pra gente ver os marcos É. temporais. Perfeito, doutor. Isso deve estar no processo de primeira instância, não, Luiz? Os Pois documentos. então, é que é uma sequência, né? Deveria estar ali. Deve- Eu é? confesso que eu não. Mas geralmente não entrei. tá. Não tem. Mas se não Dificulta. tiver, aí a gente faz uma diligência e pede para fiscal, a auditora fazer a juntada da. O próprio acesso do SESC, ele não consegue... Sim. Então vamos lá para o último processo de hoje, que apregou para julgamento do recurso voluntário número CM 1123/2025. O assunto é cancelamento de notificação fiscal da ação fiscal número 170 de 2025. O recorrente é NH Distribuição de Conteúdo Limitada. O conselheiro relator é o Dr. Felipe Gorzlix Tavares, que eu passo a palavra então para ele, e como não há solicitação de listas, faça a leitura do voto, do relatório e do voto. Você bem ágil nesse processo. Então, um pouquinho extenso. Cuida desse recurso voluntário interposto pela ND Distribuição de Conteúdo contra a decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a impugnação da empresa, mantendo a incidência do imposto sobre serviço sobre a comercialização de infoprodutos, abro aspas, método NH e fecho aspas, e entre aspas, next level, mas reduzindo a multa aplicada de 150% para 100%. A recorrente sustenta em síntese que seus infoprodutos são mercadorias digitais, e-books, audiobooks, videobooks com registro no ISBN e passíveis de download, configurando uma obrigação de dar e, portanto, gozando da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal de 88. Outro sim alega que a mudança na emissão de notas fiscais de serviço para mercadoria foi uma reestruturação legítima do negócio, não caracterizando elusão fiscal. A empresa contesta a interpretação do fisco de que a transmissão de conhecimento, suporte ao cliente, o acesso temporário à plataforma e o uso da expressão inscrições abertas, entre aspas, indicam prestação de serviço e subsidiariamente requer que a segregação de receita para excluir a parcela correspondente aos materiais digitais e a redução da multa para um patamar inferior a 100%, alegando boa-fé e ausência de dolo. Em suas manifestações, o fisco refutou os argumentos da empresa, mantendo a classificação dos infoprodutos como serviços educacionais, argumentando que a essência da atividade educacional é evidenciada por elementos como plataforma de cursos, a autodenominação da empresa como, abro aspas, mentora, a oferta de suporte pedagógico, módulos, aulas em vídeo e a expressão em inscrições abertas, entre aspas. Ainda reafirmou a ocorrência de ilusão fiscal e concordou apenas com a redução da multa para 100%, conforme o tema 833 do STF, rejeitando a alegação de boa-fé da empresa. A adesão de primeira instância acolheu os argumentos do fisco quanto à natureza da atividade, aplicando o princípio da primazia da realidade e manteve o lançamento de ISS. Entretanto, acatou a redução da multa para 100%. É o relatório. A controvérsia principal reside na classificação dos infoprodutos, método NH e Next Level, como mercadorias digitais ou serviços educacionais. A recorrente insiste na tese de que, por serem e-books, audiobooks, videobooks com registro no ISBN e passíveis de download, configuram uma obrigação de dar e, portanto, gozam da imunidade tributária do artigo 150, inciso 6º, linha D da Constituição Federal. Todavia, a análise minuciosa dos autos e dos elementos de prova coligidos pelo fisco demonstra que a realidade fática da operação transcende a mera entrega de um produto digital. Afinal, a atividade da NH Distribuição se caracteriza, de fato, como uma prestação de serviço de instrução, treinamento, orientação pedagógica, enquadrado no subitem 802 da lista da Lei Complementar Federal 116 e o artigo 235 do Código Tributário Municipal. Conforme destacado na réplica, a réplica 509, o conjunto das evidências, inclusive a divulgação institucional, indica que a essência da atividade é educacional e não impede a simples entrega de mercadoria digital, fecho aspas. De toda sorte, os elementos como a utilização de uma plataforma de cursos, para dizer o CAI Wi-Fi, a autodenominação da responsável como mentora e a oferta de, abro aspas, suporte dedicado, materiais de apoio, grupos com profissionais dispostos a te ajudar, a organização de conteúdos, tudo entre aspas, tá? Módulos, aulas em vídeo e uso da expressão, abro aspas, inscrições abertas, fecho aspas,
em suas redes sociais são indicativos inequívocos de uma atividade de ensino estruturada. A recorrente alega que o conteúdo é 100% gravado e passível de download, o que configuraria uma obrigação de dar. Entretanto, o acesso à plataforma é limitado no tempo e o download dos materiais, embora possível, funciona como um elemento acessório ao processo de aprendizado, que é dinâmico e interativo. Adicionalmente, como bem apontado na réplica fiscal, esclareceu-se que, abro aspas, o único meio para o aluno ter acesso pleno ao curso é através de acesso válido à plataforma e que o download do material de apoio, caso seja feito, pois não há obrigatoriedade, é ato prescindível à aquisição do conhecimento do curso, fecho aspas. Veja-se que a distinção entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer ainda é fundamental no direito tributário para diferenciar a incidência de ICMS e ISS. Nesse sentido, a atividade da recorrente, ao oferecer uma experiência educacional completa, com acompanhamento e estrutura pedagógica, configura-se como uma obrigação de fazer típica da prestação de serviço. A decisão de primeira instância corrobora esse entendimento ao afirmar que não se trata de simples entrega de conteúdo digitalizado, mas de um processo educacional estruturado que compreende acesso a uma plataforma virtual por prazo determinado de 12 meses, organização do conteúdo em módulos sequenciais, disponibilização de vídeos, trilhas de aprendizagem e suporte para esclarecimento de dúvidas. Enfim, tais características são inerentes a uma obrigação de fazer, típica da prestação de treinamento, fecho aspas. Na mesma linha, a tese de aplicação da imunidade tributária do artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal, que abrange livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão, estendida a e-books e e-readers pela súmula vinculante 57 do STF, não pode ser acatada ao caso em tela. Afinal, a finalidade da imunidade é proteger a difusão da cultura e do conhecimento por meio de veículos de ideias e não a prestação de serviços educacionais. Em síntese, o fisco municipal, em sua atuação, já demonstrou a devida diligência ao segregar as receitas. Isso é importante. Excluindo da base de cálculo do ISS as vendas avulsas de e-books que não estavam vinculadas a cursos ou programas de treinamento, evidenciando que a administração tributária reconhece a imunidade quando se trata genuinamente da venda de livros, mas não quando o livro é um mero acessório ao serviço. Destaco que esse Conselho Municipal de Contribuinte já enfrentou situações muito similares, como no julgamento do recurso voluntário 65.54.36 de 2022, referente ao caso Elevation Treinamentos Limitadas. Naquela ocasião, a recorrente também alegava imunidade para materiais digitais que acompanhavam seus cursos e mentorias, tendo concluído que o material fornecido, embora registrado como livro, configurava simples apostila destinada ao acompanhamento do curso, reconhecendo, portanto, a incidência do ISS sobre o valor total da operação nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar Federal 116. A similaridade entre o caso acima citado e o da NH, distribuição de conteúdo limitado, é notória. Ao final, em ambos os cenários, a essência da atividade é a oferta de conteúdo educacional ou de capacitação, que o fisco entende como prestação de serviço, e os materiais digitais são considerados acessórios a essa prestação. Portanto, esse precedente reforça a consistência da interpretação deste colegiado em priorizar a realidade econômica da operação sobre a mera formalidade da documentação, afastando a aplicação da imunidade tributária de livro, quando o livro serve como instrumento de um serviço. Merece destaque ainda que a alteração na forma de emissão de notas fiscais de serviço para mercadoria, sem uma modificação substancial na essência da atividade, foi corretamente interpretada como elusão fiscal. E na própria decisão, a qual evidenciou-se que, abro aspas, a posterior alteração na forma do faturamento com emissão de notas fiscais de mercadoria não foi acompanhada de qualquer modificação substancial no produto ofertado ao consumidor, o que se apresenta como um forte indício de reclassificação artificial da operação com um nítido viés de elisão ou evasão fiscal. O artigo 30, parágrafo único da Lei Complementar do Código Tributário Municipal é expresso ao permitir à autoridade administrativa se considerar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Portanto, a conduta recorrente se enquadra perfeitamente nessa previsão legal. Por fim, quanto à penalidade, a decisão de primeira instância já acolheu parcialmente o pleito recorrente, reduzindo a multa de 150% para 100% em conformidade com o tema 863 do STF.
Diante do disposto, considerando a robustez das provas, a coerência da fundamentação da decisão de primeira instância com a legislação aplicável e a jurisprudência administrativa desse Conselho, entendo que o recurso voluntário não merece provimento, porquanto a atividade da NH Distribuição de Conteúdos se configura como prestação de instrução, treinamento e orientação pedagógica sujeita ao SS. É como óbvio. Obrigado, doutor. Se eu faço um apanhado geral, assim, só para contextualizar, estou à disposição também. Eu tava em dúvida porque a gente tem um processo disso aqui, porque se era essa empresa aqui, né, que daí cairia por terra, a gente nem poderia estar julgando, mas pelo que eu recordo foi da Elevation, né? Elevation foi um caso bem Que entrou essa emblemático semana, aqui no Conselho, era absurdamente uma plataforma de mentoria e curso online, e em determinado momento ele registrou no ISBN ali uma apostila ridícula, assim, os slides de PowerPoint ainda com espaço para você anotar, fazer suas anotações, registrou aquilo como um livro e parou de emitir nota fiscal de serviço no momento histórico ali, passou a emitir nota por unidade do fisco estadual. E aí foi muito objetivo no processo, foi um processo bonito, assim, sobre a ótica da análise do Conselho. Ficou objetivamente determinado, decidido ali que não era um livro, era um curso, uma mentoria, você tinha chat, conversava com o mentor, aulas online, discussões em grupo, e caro, assim, difícil entrar no mérito quanto é caro aquilo, barato aquilo que você está disposto a pagar ou não, né, mas enfim, era 4, 5 mil reais, aquela mentoria por determinado tempo, e ele é legal, não, 4 mil reais é essa apostila que eu disponibilizo. E vinha a pergunta, quantas pessoas pagariam 5 mil reais só por essa apostila sobre esse livro? Obviamente nenhuma, né? Mesmo porque no conteúdo ali não era objetivo a explicar qual era. E pela análise desse processo, ele foi muito parecido. Que ele de fato tinha no site dele como livro, compre aqui, baixe seu livro, ok, a fiscalização entendeu e não incluiu isso na base de cálculo. O que de fato dependia de cursos, enfim, de mentorias, e a fiscalização entendeu e eu acompanhei esse entendimento. Tanto a decisão de primeira instância. Muitas vezes a gente volta no lançamento quando muitas vezes a gente deveria estar julgando o recurso de primeira instância, né? A gente faz um relatório de tudo que aconteceu e diz, en passant ali, conforme o julgamento de primeira instância. Na verdade, a gente está julgando a apelação aqui, né? Não... Enfim, tá para discussão, presidente. Perdoe a extensão. Continue. Eu fiquei bastante curioso com esse caso, já que não acompanhei a jurisprudência do Conselho 2022, e vi que realmente ele, se eu não me engano, o fiscal foi o Bruno, né, e que ele fez a segregação ali, inclusive, do que era meramente livro, né, ele teve esse cuidado de segregar, ele nem tributou, nem entrou nessa bola dividida, vindo a pegar só o que acompanhava os cursos, e me parece, e a gente que está aqui no mercado, né, Sorato, a gente não pode ser hipócrita, né, a gente sabe que estão vendendo isso como um planejamento tributário, né, as pessoas que dão cursos, mentores, eles criam um e-book, né, joga todo o valor do curso quase para dentro do e-book, e isso é um planejamento tributário. Inclusive eu tenho um cliente, ele não é daqui, ele é de uma comarca não, na verdade ele é de Vila Velha, Espírito Santo. E ele tá nos Estados Unidos. Ele me ligou de lá. Tava conversando com um monte de gente aqui, mano. Tem uma ideia, uma sacada, tal, porque ele vende violão em kits, vem o violão, vem mais os acessórios do instrumento, mais uma apostila. Ele tem uma parceria com o Cifra Club, que é uma grande plataforma, né? Cara, se a gente fizer um e-book aqui... Ganha o violão. Exatamente. O violão vai virar imune. Exatamente, cara. Exatamente, cara, não faz sentido, sabe? Mas os caras se conversam sobre isso. Como o mercado tá oferecendo esse produto, aí o cara tá lá nos Estados Unidos, os caras se conversando numa rodinha de empresários, uma sacada. É genial, assim, cara. Furada. Numa conversa de bar é genial mesmo, né? Mas, cara, a prática não é essa, né? E o que a gente vê, e pela curiosidade eu acessei o site Eu também acessei. O site da médica, e ela era médica, hoje já não deve mais clinicar, né? Suspeito, porque ela vai muito bem.
realmente é um conteúdo educativo, né? E se a gente for ao axioma da norma constitucional, que é a profusão do conhecimento da cultura, ele encontra limite no serviço educacional. A profusão do conhecimento da cultura encontra obra literária, né? Uma obra literária que difunda a cultura e o conhecimento, mas não que seja um curso, né? Não que seja um curso que você possa aprender, fazer um curso ali, que aí tem aspecto educacional, obviamente, né? Então, a gente sabe que tem muita discussão ainda sobre isso, dos limites que o e-book leva para o audiobook, para o videobook, e o que a jurisprudência tem dito é o seguinte: olha, se for uma obra literária lida, que você fala, vou ler agora O Pequeno Príncipe em áudio, puf, aí tá imune. Tô lendo um livro através do áudio. Né? Ou se tem um artista interpretando aquele livro, que é uma obra literária também, ainda que seja em vídeo, aí você alcançaria o videobook a imunidade. Mas não me parece o caso, e com essas razões eu acompanho o voto do relator. Acompanho também. Eu também, pelo que eu olhei, acessei o site, ela vende um conjunto completo, começa de acho que de 3.000 e pouco, mas aí tu ganha mais essa outra para. Um tempinho atrás, só um último, eu comprei um livro, e-book, e durante o livro, chegava no final do capítulo, tinha um QR Code, escaneei para ver algo complementar. Ali eu entendi ok, né? Eu já tinha entendido o conteúdo que eu... Agora, quer ver mais? Fala do autor, não lembro se era o Brito Machado, desses, faz um tempo já isso, viu? E aí eu escaneava, olhava, tinha um videozinho de 40 segundos, 1 minuto, falando de uma jurisprudência nova que saiu. Até aí, vamos lá, eu tô realmente com o e-book. Agora, eu compro um curso e o e-book é uma apostila para acompanhar o curso. Aí Ali realmente, pela apresentação dela, é um curso aquilo ali. Eu acompanhei o relator também. Antes de proclamar o resultado, deixa eu só fazer também o registro. Sou um pouco mais velho que tu, né? Quando surgiu o micro-ondas, isso é fato. As pessoas não sabiam usar micro-ondas. Né? Então, foi essa mesma estratégia. Eu fiz um livro de receitas utilizando micro-ondas e, como brindes, Ganhava micro-ondas. Isso foi para fluir da imunidade. Na Excelente essa. Muito bom. O resultado do julgamento, por unanimidade de votos, decidiu por conhecimento do recurso no mérito pelo mesmo quórum, pelo desprovimento do recurso voluntário, para retomar a decisão de primeira instância. Agradeço a presença de todos. Alguém tem mais algum assunto? E encerro a sessão. Sofia, por favor, pode parar a gravação.